Saudações para você que está chegando aí agora, né? Com vocês, pontos e segmentos notáveis de um triângulo. E professor Cícero aqui, tá certo? Para quem não me conhece, bom, vamos lá. A aula que eu tinha prometido para os meus alunos, né? Para revisão de conteúdo, eles sabem, pontos e segmentos notáveis. Para você também que estiver assistindo aí, certo? Espero ajudá-lo a fortalecer o seu conhecimento. Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, que a gente precisa tomar conhecimento. Tipos de triângulos. Quanto aos lados, podem ser equilátero, isósceles, escaleno. Quanto aos ângulos, retângulo, acutângulo e obtusângulo. Lembrando que o escaleno tem 3 lados diferentes, o isósceles, 2 lados iguais, o equilátero, 3 lados iguais, acutângulo, 3 ângulos agudos, né? O retângulo, um ângulo reto, e o obtuso, um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90 graus, né? Sem delongas, vamos aqui, ó. Os segmentos notáveis que a gente conhece, pessoal, são altura, bissetriz, mediana e mediatriz. Aqui nessa projeção, é possível a gente diferenciar aqui, ó, primeiramente, altura, essa linha preta que toca a base do triângulo aqui, formando 90 graus, tá bom? Bissetriz, essa linha verde que sai aqui do vértice. Qual é a condição da bissetriz, pessoal? O vértice da onde ela parte, desse ângulo aqui, ela divide em 2 iguais. Então, por exemplo, se o ângulo medir 40 graus, quando você construir uma bissetriz, vai ficar 20 graus para cada lado aí. Mediana, sai do vértice também, é um segmento que parte do vértice e toca o ponto médio, tá certo? Da base desse triângulo, do lado oposto a esse vértice, tá bom? Aqui nós temos o ponto médio. E a mediatriz é um segmento também, não precisa sair do partir de um vértice, tá bom? Mas qual é a condição dela? Ela tem que passar nesse ponto médio aqui, ó, formando 90 graus. Então, recapitulando, a altura sai do vértice, forma 90 graus na base. Mediana, aliás, bissetriz, sai do vértice, partindo ele em 2 partes iguais. Mediana, sai do vértice também, toca no ponto médio. E a mediatriz, cruza aqui, ó, parte aqui, ó, pessoal, toca no ponto médio, formando 90 graus. É isso aí. Importante, todo triângulo tem 3 medianas, 3 bissetrizes, 3 mediatrizes e 3 alturas, pessoal. As 3 medianas, elas formam o baricentro. As 3 bissetrizes formam o incentro. As 3 mediatrizes, elas formam o circuncentro. E as 3 alturas, elas formam o ortocentro do triângulo, tá certo? A gente vai ver aqui, ó, esses segmentos aí que eu acabei de citar. E como eu afirmei ali, a gente vai marcar logo aqui para ficar melhor da gente lembrar. Vamos pegar isso aqui, ó, B, I, C, O, que é de baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. E na frente a gente vai colocar M, B, M, A. M de mediana, B de bissetriz, M de mediatriz, A de alturas. Pronto. O que a gente precisa saber? Os segmentos aqui, pessoal, que começa com MED, vocês lembram de ponto médio no triângulo? Como assim, professor? Lembra lá que o triângulo tem um ponto médio? Então, esses segmentos aqui, ó, que tem MED no começo, eles vão passar no ponto médio, viu? Não importa de onde eles saírem, eles passam no ponto médio. Como aqui só recapitulando, baricentro, ponto de encontro às 3 medianas. Qual é a condição da mediana? Sai do vértice e passa no ponto médio. O incentro, ponto de encontro das 3 bissetrizes. Qual é a condição da bissetriz? Parte do vértice, né? Dividindo o ângulo ao meio. Circuncentro. Quem é o circuncentro? Ponto de encontro das 3 mediatrizes. Qual é a condição da mediatriz? Ela toca o ponto médio formando 90 graus.
e as alturas, né? As três alturas formam o ortocentro. Qual é a condição da altura? Parte do vértice e toca a base oposta, né, pessoal? Formando 90 graus também. Então, ó, vamos aqui algumas condições, pessoal, desses pontos notáveis. Primeira delas, o baricentro. É o ponto de encontro das três medianas. A propriedade dele. O baricentro divide cada mediana em dois segmentos, na razão de 2:1. Significa o que, pessoal? O segmento maior é o dobro do menor, porque a razão é 2:1. As três medianas dividem o triângulo original em 6 triângulos de mesma área. Vamos ver aqui, ó. A gente tem um triângulo aqui qualquer, tá certo? Esse aqui é o baricentro, que é também chamado de G, que é o centro de massa do triângulo, né? O centro de equilíbrio do triângulo. E perceba que aqui eu tenho 2M e aqui eu só tenho M. Eu estou representando que o segmento BG é o dobro do segmento GM. Por exemplo, vamos pegar AG e GN. Se AG medir 10, GN mede a metade, GN mede 5. Ou seja, eu posso estar afirmando que GN é igual a AG sobre 2. Tá certo? Eu posso estar afirmando isso aí sem medo. Continuando aqui. A outra coisa. Essas três medianas dividem esse triângulo em 6 triângulos, né? E, por exemplo, se eu afirmar que a área do triângulo BGP, a área desse triângulo aqui, mede 6 centímetros quadrados, você pode estar afirmando que a área do triângulo todo, BAC, é 6 triângulos de área, valor de área igual a 6. Então, a área completa dele daria 6 vezes 6, 36 centímetros quadrados, tá certo? Continuando, o incentro. Ponto de encontro das três bissetrizes. A bissetriz eu já sei que ela parte do ângulo, dividindo ele ao meio, né? Qual é a propriedade, pessoal? O incentro é o centro da circunferência inscrita. Circunferência inscrita é aquela que está dentro e ela possui 3 pontos, né, pessoal? Que tangenciam, né, esse triângulo. Que a esses 3 pontos pertence à circunferência e pertence ao triângulo também. O incentro é o ponto do plano equidistante dos 3 lados. Como assim? Olha aqui, ó. A gente tem um triângulo aí, triângulo acutângulo, né, pessoal? E vamos ver aí que foi feito as bissetrizes, ela está dividindo os ângulos, né? Aí, ao meio, né? E o ponto de encontro das 3 bissetrizes aí, ó. Esse ponto aqui seria o incentro. Esse ponto ele é equidistante dos 3 lados, tá certo? Temos aqui os 3 lados. E ele é equidistante dos 3 lados, tá certo? Como é que a gente pode visualizar isso aí? Através da circunferência inscrita aqui, pessoal, ó. Perceba que se ela continuar aqui, ó, esse segmento aqui, ó, ele viria para cá assim, ó. As bissetrizes, né, pessoal? Isso aqui ficaria raio, raio e raio, né? Então dá para a gente ter uma noção por aí. Circuncentro, ponto de encontro das 3 mediatrizes. O que é mediatriz? É o segmento que toca o ponto médio formando 90 graus, né? Qual é a propriedade? O circuncentro é o centro da circunferência circunscrita, ou seja, a circunferência que vai estar por fora do triângulo. E o circuncentro, ele é equidistante dos 3 vértices, né? Como assim? Olha aqui o visual. A gente percebe aí, pessoal, que tem um triângulo, triângulo aqui, ó. Esse segmento aqui, pessoal, ó, ele está passando no ponto médio aqui, ó. E eu tenho outro ponto médio aqui, ó, onde esse segmento aqui também passa de forma perpendicular, né, formando 90 graus aqui, ó. E onde é que eles dois se encontram? Aqui, ó. E quem é esse ponto? É o circuncentro. Não precisa fazer o terceiro. A terceira mediatriz, né, que iria passar mais ou menos aqui assim, ó. Aqui ia ter outro ângulo reto, ó. E aqui ia ter uma outra linha também, ó.
mais ou menos aqui assim, ó. Seria a terceira mediatriz, tá? Que a gente sabe que tem duas, né? Aliás, tem 3 mediatrizes cada triângulo. Mas apenas com 2 você já acha o circuncentro. Aqui também, pessoal, novamente, é um triângulo menor, mas perceba que a ideia é, ó, aqui eu tenho um ângulo reto, aqui eu tenho um outro ângulo reto, e os dois segmentos aqui, ó, se tocaram aqui fora. Então, quem é esse ponto aqui? É o circuncentro. Ou seja, a distância desse ponto para esse vértice é a mesma distância para cá e a mesma distância para lá também, ó, para aquele vértice lá em cima. Tá? Mesmo caso aqui, ó. Temos aqui as duas mediatrizes. A distância para esse vértice aqui, ó, para esse aqui e para esse aqui é a mesma, a distância, tá? Então essa particularidade aí. O ortocentro é o ponto de encontro das 3 alturas. Propriedade não tem, né? Porque o incentro ele é equidistante dos 3 lados. O circuncentro ele é equidistante dos 3 vértices, né? O baricentro ele é o centro de massa do triângulo. Ele tem as 3 medianas que são na razão de 2:1, né? Que a gente já viu vários. Tem todos os 3 segmentos que a gente viu, tem as propriedades dele, né? Os 3 pontos notáveis. Já o ortocentro não tem propriedade, pessoal. A gente só precisa se lembrar que o ortocentro é o ponto de encontro das 3 alturas. E uma altura é um segmento que sai de um vértice e toca o outro lado, toca lá na base, né? Eu tenho que considerar a base sendo AC. Toca a base de forma perpendicular, formando 90 graus aqui, ó. Essa é a condição da altura. Nesse segundo triângulo aqui, a minha base agora é o lado AC. Então qual é o ângulo que está para cima? É B, ó. Então imagina uma linha que vai sair de B e vai tocar essa base AC formando 90 graus. Aqui dentro, pessoal, é impossível, né? Ó, ela tocar aqui dentro formando 90 graus. Então nessas condições a gente faz o que? Projeta o segmento, tá bom? Até ele te dar condições de você fazer essa linha aqui, ó, e tocar ela de forma perpendicular, ó, forma de 90 graus. Então aqui seria a altura, tá bom? E quando você mudar de base, a altura muda também, ó. Vamos pegar agora a base sendo BA, o lado oposto, ficou C, ó, o ângulo oposto. Então, pessoal, vai sair uma linha de C e vai tocar BA de forma perpendicular. Perceba que é o mesmo caso, não dá para acontecer aqui dentro. Então, você vai projetar também, ó, você vai estender essa linha aqui, ó, aumentar ela, até que permita você construir uma linha de C de forma perpendicular a ela, ó, formando 90 graus. Então, fez aqui. Aqui é a minha outra altura, quando a base é BA. E quando a base é BC, a altura, pessoal, vai sair do vértice oposto aqui, ó. Vai sair daqui e vai tocar lá formando 90 graus. Então acontece aqui dentro. Percebem? E o ponto de encontro das 3 alturas, onde elas 3 se encontram, é o ortocentro. Perceba que eu tenho uma altura aqui, ó. Tenho a outra altura aqui. E a outra altura é esse segmento aqui, ó. Só tem um lugar que elas 3 podem se encontrar. É para baixo aqui, ó. Então tu projeta as 3, ó, na mesma direção, até elas se encontrarem. Onde elas se encontrarem vai ser o ortocentro. Tá? Quando o triângulo for retângulo, pessoal, aí fica fácil. É só você pegar o ângulo reto. Esse ângulo reto aqui, pessoal, já é o ortocentro. Ó. Por quê? Imagina a base sendo, vamos chamar isso aqui de A, chamar isso aqui de B, chamar de C. Imagina a base sendo AC. Sai uma linha daqui, ó, toca aqui de forma perpendicular, né? Forma de 90 graus, aqui é uma altura. Quando a minha base mudar, se a base for BC, aí a linha vai sair de A.
e vai tocar essa base aqui, ó, formando 90 graus. Então é esse ângulo aqui já, ó, que a linha vai ficar sobreposta ao lado. E quando a base for AB, a linha sai de C, vai ficar sobreposta também a esse lado aqui, ó. Então dessa forma o ortocentro acontece aqui fora. Tá bom? Continuando aqui, triângulo equilátero, pessoal, é um triângulo especial. Ele tem os 4 pontos, pessoal, tudo num lugar só. Esse ponto aqui, ele é baricentro. Esse ponto preto, ele é o incentro, o circuncentro e o ortocentro, tá bom? Esse ponto, ele é o ponto de encontro das medianas. Ele é o ponto de encontro das bissetrizes. Ele é o ponto de encontro das mediatrizes. E ele é o ponto de encontro das 3 alturas também. Todas se encontram aqui. Então, qual é o único triângulo que possui os 4 pontos notáveis no mesmo local? É o triângulo equilátero, tá bom? Pra gente não esquecer disso aí. Então, essa linha TV, ó. TV é uma mediana, TV é bissetriz, TV é mediatriz e TV é altura também. Todas as condições dos segmentos são encontradas aqui. Pronto, vamos aqui só para essas observações. O baricentro é o centro e o incentro estão sempre localizados no interior. Então, o baricentro, pessoal, que é incentro, tá bom? O baricentro e o incentro vão estar sempre no interior do triângulo. O circuncentro e o ortocentro podem estar localizados no exterior do triângulo, tá bom? No triângulo isósceles, os 4 pontos notáveis bico estão alinhados. Vão estar na mesma linha, tá bom? O baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Quando o triângulo for equilátero. Quando ele for isósceles, perdão. E no triângulo retângulo, o ortocentro é o vértice do ângulo reto. E o circuncentro é o ponto médio da hipotenusa, tá certo? Pessoal, o objetivo da aula era isso aí, tá bom? Era trazer para vocês só, é uma aula expositiva, né? Próxima aula eu vou trazendo questões envolvendo isso aí e as resoluções, tá certo? Beleza? Se gostou da aula, dá um joinha aí e eu agradeço, tá bom? Até a próxima.